vai migrar um ambiente de um servidor para outro, é muito comum que esse tipo de situação aconteça. Se essa migração não for feita por um DBA, se essa migração for feita de uma maneira que não se preocupa tanto com os detalhes ali do que está sendo migrado. O que acontece? É uma questão de datas, tá? De controle de datas dentro do banco de dados. A maioria das aplicações, pessoal, elas utilizam a data no formato em inglês. Eu não sei exatamente o motivo pelo qual isso acontece. É, não sou especialista em desenvolvimento de aplicações, né? O meu negócio é mesmo banco de dados, mas existe um consenso aí, um padrão de que as aplicações tratam a linguagem dentro do banco de dados no padrão inglês. O que isso significa? Que a data ela é invertida, ela não é no formato brasileiro, né? Dia, mês e ano. Ela trata a data no formato mês, dia, ano. E aí isso, em alguns momentos, podem acabar gerando alguns erros de conversão por conta dessa diferença ali do mês para o dia e do dia para o mês, conforme está formatado ali a data dentro do banco de dados e que você vai utilizar. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, tem um banco de dados aqui dentro da minha instância. Agora eu vou desconectar aqui do SQL 2019, que nós já vimos, e agora eu estou utilizando aqui essa instância do SQL Server 2017, mas em qualquer versão isso também acontece, tá? É só para exemplificar mesmo, porque eu tenho um banco de dados aqui dentro, chamado DBA Onboarding, e é ele que nós vamos utilizar aqui para fazer esse teste, tá? Então, dentro dessa base, eu tenho aqui uma tabela chamada TB Pedido. E aí você pode ver aqui comigo que dentro dessa tabela eu tenho 6 registros e aí eu tenho uma coluna aqui de data, né? E tem aqui alguns valores armazenados, normal, data com a hora, minuto e segundo, ok? Então as datas estão armazenadas aqui. E aí o que acontece? Quando a aplicação ela vai gerar algum select, vai executar um select onde ela precisa comparar essa data com um valor que está vindo de um parâmetro da tela, por exemplo, que o usuário digitou. Ah, eu quero fazer uma busca dos pedidos de tal data a tal data. O usuário ele vai ter um campo na tela lá de busca para digitar aquela data, e aí a aplicação vai pegar esse valor digitado, montar ali o comando de select para retornar as informações e concatenar ali, de alguma maneira, esse parâmetro que foi informado pelo usuário para comparar com a coluna e então retornar as informações. Estou fazendo um select bem simples aqui na tabela TB pedido, onde a data do pedido seja maior do que 16 de 11 de 2021. Ou seja, eu quero todos os pedidos que são maior, com a data maior de 16 de novembro de 2021. Eu vou selecionar aqui esse cara. Eu estou conectado, uma outra informação importante, ó. Eu estou conectado aqui com um logon chamado USR Caio, tá? Então gravem isso. Um logon chamado USR Caio. Então quando eu executo esse cara, ó, ele me retorna aqui, executei, ele me retornou aqui 2 pedidos onde a data são maior do que 16 do 11. Então tem um pedido aqui do dia 18 e um pedido do dia 25. Se eu inverter aqui, colocar onde seja menor, ele vai me retornar os outros pedidos de acordo com o filtro que eu acabei de fazer ali. Tranquilo até aqui, né? Então, ó, todos os que são abaixo de 16 do 11, ok? Só que qual que é o lance? Quando ocorre uma migração, por exemplo, o logon que a aplicação utiliza, por padrão, ela utiliza no formato inglês, ok? E aí o dado ele vai ser passado aqui para o parâmetro que está sendo informado na tela. Esse dado que está vindo da tela vai ser passado para a aplicação fazer o select, não nesse formato que nós temos aqui, ó, que é o formato brasileiro que nós estamos acostumados. Lembra que eu falei que no inglês ele vai inverter a data, ele vai colocar mês, dia e ano. Então ele vai passar dessa forma, ó, 11/16/2021. E aí quando isso aqui vier para dentro do banco e for executar, o que vai acontecer? Ele vai me gerar um erro. Ele me gerou esse erro aqui, ó, que é a conversão de um tipo de dado varchar, que é esse cara aqui, em um tipo de dado small date time, que é uma data, data e hora, resultou em um valor fora do que ele consegue reconhecer.
Por quê? Ele está entendendo que isso daqui é um mês e não um dia. Então, o mês 16 não existe, certo? Só existe até o mês 12. Por isso ele estoura esse erro. E aí também, assim como no erro anterior que a gente viu aqui, começa aquele desespero, né? Poxa, migrou o banco de dados para um servidor novo e agora todas as queries do sistema, da aplicação que envolvem data começaram a dar erro porque não está conseguindo converter. Aí o que eu já vi acontecer? O pessoal da aplicação começar a alterar dentro do sistema para, ao invés de utilizar o padrão aqui em inglês da data, começar a converter para padrão brasileiro, que é dia, mês, ano, e aí aquele fuzuê, né, de tentar alterar, e é muito lugar para alterar, e aquele desespero total. O que está acontecendo aqui? Eu tenho o usuário, o login SQL, o SR Caio. É com ele que eu estou executando esse cara. Então, o que o DBA, quando se deparar com um erro desse, de conversão de uma string, de um varchar, para small datetime ou para datetime, e não está funcionando porque está estourando, a primeira coisa que você deve olhar é qual é a linguagem do login que está executando. No caso da aplicação, qual que é o login que a aplicação usa? Vamos imaginar que nesse cenário aqui, o login que a aplicação usa é esse USR Caio. Então, o que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos vir aqui em segurança, deixa eu minimizar aqui, ó. Eu vou vir aqui em segurança, eu cliquei aqui ó, em segurança, depois eu cliquei em logons, eu vou procurar aqui qual que é o login que eu estou utilizando. É esse cara aqui, ó, o SR Caio, ok? Então eu vou vir aqui, vou dar 2 cliques nele, ou botão direito, propriedades, e aí olha só essa configuraçãozinha aqui embaixo, ó. Qual que é o idioma padrão que está configurado para esse login, o SR Caio? Ele está configurado aqui, nesse caso, com português de Portugal. Ele não está nem como português brasileiro, ok? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou vir aqui, vou escolher, vou dar um zoom aqui para vocês verem. Ó. Existem todas essas linguagens que você pode colocar, mas, como eu falei, a grande maioria das aplicações trabalham com a opção do inglês por conta das datas, para tratar essa questão das datas. Então, nós vamos escolher essa opção aqui, ó, English as English, que é o inglês dos Estados Unidos. Ok? Então, vou vir aqui, vou selecionar English as English, só isso. Vou dar um OK. Agora, eu vou copiar aqui esses comandos, vou abrir uma query nova, porque essa query aqui ela está aberta já antes de eu alterar. Então, o que acontece? Ela continua com a configuração que estava antes. Quando eu abro uma query nova, cliquei aqui em nova consulta, agora essa nova consulta ela já está com a configuração da linguagem em inglês que a gente acabou de alterar aqui. Então, eu vou selecionar, deixa eu selecionar a base, DBA Onboarding, vou fazer o select aqui, ok. E agora eu vou executar esse cara aqui de baixo. E aí sim, agora a gente utilizando ó, a data no padrão inglês, aqui é mês, aqui é dia e aqui é ano, ele me retornou aqui embaixo, ó, posso ver aqui embaixo, os dados certinho. E aí aquele erro parou de funcionar. Pode ser que, por exemplo, se a data fosse 11/11, concorda comigo que não apresentaria erro, mas estaria retornando dados errados? Poderia estar retornando dados errados? Por exemplo, se aqui fosse 12, ele está retornando pedido maior do que 11 de dezembro ou 12 de novembro. Como o padrão é em inglês, essa data aqui representa 12 de novembro de 2021. Então, se o campo de dia não for maior do que 12, ele não vai apresentar erro, porque até o 12 existe um mês, mas ele vai estar retornando dados errados do que você está passando ali. Agora, quando o dia passar de 12, aí ele vai começar a apresentar aquele erro, porque aquele mês ele não existe, aquele mês que está configurado como dia aqui na ordem da data não existe e aí ele dá o erro de conversão. Então, muita atenção a isso. Bateu o olho, vamos executar esse cara aqui, ó. Que agora ele está entendendo que esse cara aqui é o mês, né? Porque eu estou no padrão inglês. Aí ele deu o erro aqui falando que o valor está fora do que ele consegue aceitar, né?
deu uma mensagem aqui de conversão de varchar para small date time. Bateu o olho no erro, é conversão de varchar para data e está dando um valor fora, lembra sempre de a primeira coisa conferir qual que é a linguagem padrão que está configurada no login que está sendo utilizado pela aplicação. Por que eu falei que isso é muito comum em processos de migração de ambiente? Porque às vezes a pessoa vai copiar o logon e ela não se atenta às configurações específicas. Ela não faz um backup do logon e coloca no ambiente novo. Ela vê ali o nome, ela sabe a senha, ela simplesmente vai lá e cria um novo. Só que nessa de criar um novo no ambiente que vai ser migrado, ela não se atenta a qual é a linguagem que estava e pode acabar acontecendo isso daqui que vocês viram, ok? Então esse é mais um caso aí do dia a dia que você pode passar como DBA e agora você entendeu por que acontece e como que você faz aí para corrigir.